dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, por aqui está bom. Um, dois, um, dois, um, dois. Por acaso não está bom, agora sim está melhor. E por aí, Manuel? Diga, se quer que eu fale, eu digo qualquer coisa, seja o que for. Sobre a Revolução de Outubro, sobre os 100 anos, sobre a Guerra e Paz, diga aquilo que precisar, eu digo. Está bem assim? Vai ter a oportunidade de dizer todas essas coisas. Mas isso já serviu para... Para a voz já dá? Para a voz já dá. Vamos a isso. Tudo bem, sim, senhor. Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália, mais uma hora de conversa, mais um livro sobre a mesa também, hoje, e tenho o prazer de estar a conversar novamente com o Manuel S. Fonseca. Manuel, dizemos sempre o S. Com certeza, sempre. Acho que é fundamental. É fundamental. Manuel S. Fonseca. Aliás, é um repetente deste programa. Eu costumo sempre fazer esta brincadeira. Há convidados que não passam no primeiro teste. E são obrigados a voltar ao segundo. Estou a ver, é o meu caso. São repetentes. Não se portaram bem. Exatamente. E por isso cá estão novamente, neste caso o Manuel. Aliás, na primeira edição, eu há bocadinho fiz o exercício de ouvir o início, apenas o início da nossa primeira conversa, da primeira vez que o Manuel esteve cá. Até nem gravámos neste estúdio, penso eu, e falámos sobre o livro do Fernando Pessoa. Vamos mudar radicalmente de temática. É outra temática, de facto. É outra temática. Não sei se concorda se é radicalmente ou não. O Fernando Pessoa tinha textos políticos, naqueles textos autobiográficos tem textos políticos bastante veementes, de resto. E o tema que nós vamos abordar e falar aqui, a Revolução de Outubro, é um tema que lhe estava próximo. Não em proximidade ideológica, que ele era absolutamente contrário, mas até por isso era de facto um veemente adversário do bolchevismo, digamos, portanto, profundamente até antimarxista, se quisermos. Nessa nossa primeira conversa sobre o Fernando Pessoa, iniciámos a conversa utilizando a palavra, que aliás estava na capa do livro, concupiscente. Temos alguma palavra cara para iniciar esta conversa ou não, Manuel? Temos uma palavra que foi decisiva e definitiva e marcou a gramática do século XX, que é a palavra revolução. Portanto, esta é a palavra-chave que nos traz hoje aqui. A Guerra e Paz, editora que eu dirijo, não quis deixar passar o centenário da Revolução de Outubro, que mudou completamente a paisagem da Europa e se calhar até aquilo que veio a ser, que vieram a ser as forças geoestratégicas no século XX, nós não podíamos deixar de comemorar esse evento. E vamos fazê-lo, de facto, publicando 3 livros. O primeiro, que já está nas bancas, é o das livrarias. Que temos hoje, não é? Não, é o anterior. Okay. É Revoltada, é um texto escrito por uma anarquista, Eugénia Yarolovskaya Macron, que foi fuzilada pela Tcheca, a polícia política de Lenin. Antes de ser fuzilada, os seus torcionários pediram-lhe, como aliás pediam muitas vezes a muitas das pessoas que torturavam, que escrevessem confissões. Gostavam de ter confissões bem escritas, sobretudo de pessoas que tinham talentos literários, fossem escritores ou artistas, gostavam de ficar com essas memórias. E a Eugénia Yarolovskaya não se fez rogada, escreveu mesmo de um jato, se quisermos, aquilo que foi uma espécie de autobiografia, portanto, mostrando ou defendendo os seus princípios anarquistas, defendendo o roubo como uma bela arte e defendendo a sua posição contra a Tcheca, que a levou, aliás, a ser fuzilada, não só ela, como ao marido dela, um poeta que já tinha sido fuzilado antes nas ilhas de Solovki, que é o primeiro campo de concentração que o leninismo cria a seguir à Revolução. E estes relatos na primeira pessoa, e antes de avançarmos para o outro lançamento, estes relatos na primeira pessoa são sempre muito importantes para ficarmos a compreender uma época histórica. São extraordinários, ainda por cima, porque ela é uma figura realmente muito, se quisermos, heterodoxa.
ela defende os princípios da anarquia. Os anarquistas eram uma minoria que tiveram muita importância em 1917 e que persistiram ainda depois da Revolução durante algum tempo. Apoiaram primeiro o bolchevismo e depois, anarquistas que eram, foram-se dissociando desse Estado todo poderoso que o bolchevismo acabou por criar. E ela fazia parte, de facto, dessa linha de pensamento e teve uma coisa extraordinária na vida dela. Houve um comboio que lhe passou por cima dos pés e lhe cortou os 2 pés. E mesmo assim colocou próteses que lhe permitiam andar. E quando ficou sozinha, uma vez que lhe prenderam o marido e o levaram para o campo de concentração, para o Gulag, ela entregou-se ao bafon, ao banditismo, ao puro e simples assalto, porque considerava que o roubo era um direito. E, portanto, acabou por ser presa pela Tcheca e, por fim, acabou por ser fuzilada, como vemos. Este é o nosso, de facto, é o nosso primeiro livro e dá-nos um retrato ainda desses anos 20, dos anos que seguiram. Ela fuzilada em 22, creio eu, e dá-nos um retrato desses anos 20, dos anos que seguiram à Revolução. Estávamos a falar desses 3 lançamentos que a Guerra e Paz edita para assinalar este aniversário da Revolução de Outubro. O primeiro já está? O segundo é este, que se chama A Revolução de Outubro, e o autor sou eu próprio. Decidi escrever sobre a Revolução de Outubro fazendo aquilo, portanto, um livro que seja sobretudo factos, uma cronologia, embora eu acrescente a essa cronologia também elementos interpretativos, a minha própria interpretação, que é fundamentalmente, eu não sou historiador, a minha formação é em filosofia, e aquilo que eu faço é fazer uma síntese daquilo que são os historiadores que eu julgo terem neste momento uma leitura correta da Revolução de Outubro. É um livro de capa dura, com muitas imagens e que começa na morte do irmão de Lenin, quando ele é enforcado pelo czar, ainda no século XIX, em 1887, se julgo que é essa a data é essa a data exata. Estava certa. Manuel tem boa memória. Começa nesse enforcamento que é, a meu ver, decisivo. O irmão de Lenin, como muitas figuras da pequena nobreza ou da alta nobreza mesmo russa, tinham tendências revolucionárias, em alguns casos até terroristas, e era esse o caso do irmão de Lenin, que pretendia assassinar o czar Alexandre III, e para isso preparou um atentado e fez ele próprio as 3 bombas, e tinha um grupo de mais 5 ou 10 digamos companheiros dele, e preparavam-se, portanto, para matar o czar. A Ucrânia, a polícia política do czar, a polícia secreta, descobriu a intentona, o atentado, e prendeu-os, e o czar não perdoou, geralmente comutavam as penas, e sobretudo este tipo de figuras que que pertenciam a famílias consideradas e que faziam parte pelo menos da pequena nobreza, que era o caso da família de Lenin. E não comutaram a pena e acabaram por enforcá-lo. O Lenin tinha 17 anos nessa altura, não tinha qualquer formação política, e esse choque do enforcamento do irmão acabou por atirá-lo para a luta ideológica, para a tentativa de saber que razões é que tinham levado o irmão a sacrificar a sua própria vida, por que causa, e é aí que começa, digamos, o percurso político, ideológico e filosófico que levará Lenin a ser o revolucionário que veio a ser, e a ser o motor da Revolução de Outubro, depois em 1917. Começa aí o livro, e o livro acaba em 1924, com a morte do próprio Lenin, quando digamos, o Partido Bolchevique já está definitivamente instalado no poder, e Stalin, na segunda vaga do bolchevismo, toma conta da então já formada, nessa altura acabada de formar, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
E ainda há um terceiro lançamento, claro que sobre este livro que hoje está aqui em cima da mesa e cujo autor é o Manuel, que é meu convidado, vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais, mas há ainda um terceiro lançamento da Guerra e Paz. É verdade, nós decidimos traduzir pela primeira vez em Portugal um livro que se chama O que Fazer, de um romancista, Nikolai Chernyshevsky. Hoje este nome diz pouco à maior parte dos nossos ouvintes, provavelmente, mas a verdade é que o Nikolai Chernyshevsky e este livro, O que Fazer, tiveram uma enorme influência no final do século XIX e no princípio do século XX influenciaram todas as pessoas que gostam de ler romances e que, ao mesmo tempo, queriam uma mudança no mundo em que viviam. Esse era o romance, é um romance de grande dimensão, não é uma Guerra e Paz como o do Tolstói, mas teve uma enorme influência, até se calhar foi mais influente no seu tempo do que a Guerra e Paz de Tolstói. Para dar um exemplo, esse romance foi o romance que inspirou grande parte das atitudes revolucionárias de Lenin. Há uma figura no romance que é uma espécie quase de antecipação. Portanto, o romance é anterior à ação do Lenin, mas é quase uma antecipação daquilo que o Lenin veio a fazer depois na sua vida de revolucionário. E Karl Marx e Engels, para dar dois exemplos, foram leitores desse romance, e Karl Marx de tal forma que aprendeu russo só para conseguir ler de facto o romance do Nikolai Chernyshevsky. Outros autores, Strindberg, por exemplo, também o reconheceu como um grande romance. Entretanto, a história atirou um bocadinho para as margens. Hoje não é um livro tão lido, pelo menos em Portugal nunca foi traduzido. E nós quisemos fazer essa aposta, traduzir um romance que inclusivamente Lenin copiou-lhe o título para um dos seus livros, como uma homenagem ao romance. Há um livro de Lenin, que é um livro político e filosófico, que se chama O que Fazer, ideológico, portanto, mas cujo título foi tirado propositadamente por homenagem a esse romance que o tinha inspirado antes. Manuel, de forma um pouco ingênua, por vezes não desvalorizamos o papel da ficção, já que falamos de um romance, e até mesmo da filosofia naquilo que depois vem a acontecer em termos políticos? Bom, não tenho nenhuma dúvida que sim, isso acontece por vezes, e a percepção de que isso acontece é tão evidente que o Lenin, como eu digo, e aí já falando do meu livro, da Revolução de Outubro, que agora sai, o Lenin tinha uma relação muito próxima, por exemplo, com um escritor de grande apreço para os bolcheviques e depois para toda a tradição comunista que se lhe seguiu, que era o Máximo Gorki, que escreveu A Mãe e outros romances que são famosos e que são romances de pendor revolucionário. E ele e o Lenin tinham uma relação próxima, de amizade, de conversas. E nas conversas tinham posições bastante distintas. Nas conversas que tinham, o Lenin, por exemplo, numa das conversas com o Máximo Gorki, disse-lhe que tinha deixado de ouvir a música que mais o inspirava e mais o marcava a ele e o sensibilizava, que era a Passionata do Beethoven, e deixou de ouvir. E explicava ao Máximo Gorki que deixou de ouvir porque quando ouvia a Passionata se sentia de tal forma sensibilizado que lhe apetecia acariciar e fazer uma festinha na cabeça das pessoas que tinham tido talento para criar apesar do mundo horrível onde se vivia, segundo Lenin, apesar deste mundo horrível que nos cerca, como é que eles conseguem uma criação tão sublime e tão bela? E isso dá-nos vontade de lhes afagar a cabeça e passar a mão pela cabeça. Ora, nós, os revolucionários, não podemos passar a mão pela cabeça a ninguém. Temos que pensar sempre que mais tarde ou mais cedo, com um pau ou outra coisa qualquer, lhes vamos partir a cabeça e desfazer-lhes a cabeça, porque eles são contra-revolucionários ou alguma coisa desse género. A nossa vida não nos pode permitir, portanto, a fraqueza de nos deixarmos inundar pela beleza de obras como a Passionata ou livros ou outras coisas similares. Isto mostra, de facto, a forma como Lenin percebia perfeitamente a força que
a ficção e a beleza podem ter na vida humana e nas nossas decisões e na nossa personalidade. E é por isso que eu gosto de ter aqui o Manuel, ficamos sempre a aprender um pouco mais, e hoje falamos sobre este centenário da Revolução de Outubro, falamos sobre esses lançamentos da Guerra e Paz. Já falaremos também um pouco mais sobre o livro do próprio Manuel, que temos hoje em cima da mesa aqui nas Madragoas. Para já, vamos ouvir 2 temas do Camané, do último disco do Camané. O disco chama-se Camané Canta Marceneiro, e vamos ouvir Senhora do Monte primeiro e depois Lucinda Camareira. Senhora do Monte e a Lucinda Camareira, para ouvir agora mesmo nestas Madragoas. Aqui está a Lucinda Camareira, um dos temas que podemos encontrar então nesse disco muito recomendável, Camané Canta Marceneiro. Manuel, qual é a importância de hoje, em 2017, pensarmos sobre a Revolução de Outubro, sobre a Revolução Russa? Bom, em primeiro lugar, eu penso que nós temos que ter um sentido da história, temos que saber de onde é que vimos e o que é que nos fez, por exemplo, na Europa. E a Revolução teve um impacto enorme na Europa, sendo que existe, à volta da Revolução de Outubro, uma narrativa que tende a dar-lhe apenas uma perspectiva épica e heroica, e é essa perspectiva que este livro, num certo sentido, o meu livro, tende a contrariar, uma vez que hoje o trabalho dos historiadores já o permite fazer, e a abertura dos arquivos soviéticos depois de Gorbachev permitiu também aos historiadores aprofundar e terem hoje informações que não se tinham anteriormente. Portanto, aquilo que me motivou é de facto isso, como é que é possível, como é que foi possível que um pequeno partido que tinha uma expressão minoritária, o partido bolchevique, uma expressão que corresponderia, se nós quisermos comparar com Portugal, àquilo que era o MRPP em Portugal no 25 de Abril. Como é que um pequeno partido tomou o poder num país que é 1/6 do território mundial? Portanto, a conclusão foi possível porque portanto, há uma cadeia de eventos que começa em fevereiro. A primeira revolução, 1917 é um ano de revoluções na Rússia. O Império Russo era um império autocrático, dominado pelo czar. O czar Nicolau II era obsessivo relativamente àquilo que eram os poderes e quase que a missão divina que estava conferida ao czar na direção da Rússia. Só à força de pressões muito grandes, uma primeira tentativa da Revolução em 1905, é que ele finalmente se deu a ter qualquer coisa parecida com uma legislação constitucional, limitando minimamente o seu poder, absoluto. E depois houve um fator que foi essencial, que foi o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Foi determinante para aquilo que veio a ser o movimento, que vieram a ser os vários movimentos revolucionários. É fundamental. A guerra foi terrível para a Rússia. Em primeiro lugar, já a Revolução de 1905 se deveu em grande parte à guerra da Rússia com o Japão, que foi desastrosa para a Rússia. E a Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, desastrosa voltou a ser. Envolveu não só cerca de 15 milhões de seres humanos russos, como provocou mortos na ordem de 1.700.000 pessoas, prisioneiros, mais de 3 ou 4 milhões de prisioneiros, feridos na ordem dos 5 milhões, ou seja, a população russa foi violentamente, as famílias foram violentamente afetadas. Do campesinato saiu a maior parte desses soldados, e essa saída provocou também uma coisa terrível, que foi uma ruptura na produção agrícola russa, o que levou à carestia e à dificuldade de alimentar as cidades.
o que causava, o que provocou a agitação social, toda a agitação social que em 1917 tem então a primeira explosão em fevereiro, numa revolução de cariz popular. De facto, essa revolução não foi comandada por por revolucionários profissionais, e havia muitos revolucionários profissionais, e havia muitos partidos, quer moderados, quer à esquerda, na Rússia, portanto, e é essa situação, a meu ver, portanto, o facto da Rússia estar envolvida numa guerra que era desastrosa e devastadora para a sua população, que leva a que a revolução surja em 1917. Como eu digo, o primeiro passo dessa revolução é em fevereiro, e é um movimento espontâneo em que as mulheres são a parte principal da revolução, são as mães, são as mulheres que têm que alimentar os seus filhos, são as mulheres viúvas que perderam os maridos na guerra, que em Petrogrado, em São Petersburgo, nessa altura, já Petrogrado, que o nome mudou durante a guerra para não parecer um nome alemão, em Petrogrado elas se levantam porque querem pão, pedem pão fundamentalmente, pedem pão e querem a paz também. Não querem que os maridos morram nas guerras, que venham de lá sem pernas, torcidados, enfim, todo esse cenário devastador que a guerra provocava. E a Rússia vive então, de fevereiro até outubro, um momento absolutamente surpreendente de democracia, de assembleias, ou seja, os russos pela primeira vez, com a queda do czarismo, o czarismo cai em fevereiro, em 3 dias, o que mostra a sua fragilidade social, cai nessa altura, e durante todos os meses que se vão seguir, a Rússia vai viver uma forma esplendorosa e pulverizada, se quisermos, de democracia, com assembleias no campo, nas cidades, nas escolas, nas fábricas. No entanto, durou pouco. Dura esse período, que é um período riquíssimo, em que, de facto, se formam os sovietes. Os sovietes, a palavra quer dizer assembleia, são assembleias de soldados, de operários, sendo que o mais importante soviete de todos acaba por ser o soviete de Petrogrado, que é a capital. Mas cria-se aí uma vontade muito clara, à esquerda sobretudo, que é a vontade da democracia. Essa vontade, é contra essa vontade que o Partido Bolchevique vai estar. Um dos elementos da narrativa que geralmente se passa popularmente é de que a revolução é feita pelos bolcheviques contra um poder qualquer de direita. Não é verdade. O poder, quem estava no poder na Rússia, a partir de fevereiro, em grande medida, foi a esquerda. Portanto, os socialistas, os grandes partidos, não o Partido Bolchevique é um partido minoritário, há um partido marxista mais forte e mais poderoso e com mais, digamos assim, representatividade, que é o Partido Menchevique. Existe um partido que é o Partido dos Socialistas Revolucionários, que tem forte ligação ao campesinato, e, portanto, esses partidos tinham a expressão governamental, sobretudo a partir da crise de Abril, passam a ter importância e um peso no poder muito, muito sensível. Portanto, mas desculpa interromper-te, se a Rússia estava a viver esse bom momento... Não, a Rússia não vivia um bom momento económico. A questão que se coloca é essa. Portanto, este poder, que eles estão no poder, e existe um problema, que é aquilo que é a vontade popular, é que a guerra acabe. Mas este poder sabe que não pode acabar a guerra de qualquer maneira. Se acabar a guerra numa paz unilateral com a Alemanha, o risco de que a Rússia possa perder, portanto, havia o soviete de Petrogrado queria que a paz se realizasse, mas tinha sempre uma condição, que era: essa paz deve ser feita sem indemnizações e sem anexações. Portanto, havia a ideia de que não havia uma perda de território, que também não se queria conquistar território alheio, mas não havia uma perda de território e não havia indemnizações que pesassem sobre a economia russa, que já estava devastada. Portanto, o grande problema de fevereiro até outubro é de que este poder, que
há dois poderes. Há um poder que está na rua, que pertence ao soviete, que pertence às assembleias, e há um poder, que são esses partidos que acabam por ter, que formam os governos provisórios, e que têm uma missão, fazer a paz, e têm uma grande dificuldade, não querem fazê-la de uma forma unilateral. É a única figura que defende que tem que haver uma paz unilateral é Lenin, e é ele que acabará por fazer a paz depois, em 1918, logo a seguir, nos primeiros meses, a seguir à Revolução de Outubro, e quando a faz, obviamente, não é uma paz sem indemnizações, nem é uma paz que tem uma perda de 27% do território russo, de um equivalente 26, 27% da sua população, das suas principais riquezas, e que os elementos mais à esquerda dos bolcheviques consideram como um capitulacionismo face ao imperialismo mundial. Portanto, acabará por ser nessas condições, sem capacidade negocial, que eles fazem essa negociação. Na verdade, o que o poder que está instalado antes dos bolcheviques queria era fazer essa paz, não de uma forma unilateral, mantendo aquilo que eles chamavam uma guerra defensiva, enquanto que Lenin defendia aquilo que se chamava o derrotismo revolucionário. Era melhor que a Rússia perdesse do que ganhasse a guerra. Portanto, é essa a convicção dele. Portanto, esta narrativa é uma narrativa que não é tão comum naquilo que são os livros populares de divulgação da Revolução Soviética, mas foi a narrativa que me interessou. Manuel S. Fonseca, convidado esta noite das Madragoas, Revolução de Outubro, Cronologia, Utopia e Crime. Já lá vamos também a essas palavras da capa, deste livro que hoje temos em cima da mesa nas Madragoas. Para já, Casa do Esquecimento. De alguma maneira não queremos entrar numa Casa do Esquecimento e por isso falamos sobre estes temas aqui nas Madragoas, mas queremos entrar nesta particularmente. É o novo tema da Aldina Duarte, faz parte do disco Quando se ama loucamente, um disco inspirado na obra da escritora Maria Gabriela Lansol, e por isso vale a pena também ouvir este novo disco da Aldina Duarte. Neste caso, a letra é da própria Aldina, a música de Acácio Gomes da Silva, Fado Bizarro. Sonata do Outono. Eu acho que combina com a estação em que estamos e por isso foi o tema que escolhemos, do Carlos do Carmo. Nesta noite converso com o Manuel S. Fonseca a propósito deste livro Revolução de Outubro, Cronologia, Utopia e Crime. Manuel, a utopia e o crime estão ligados? Pelo menos, num certo sentido, há um grande risco que as utopias possam conduzir ao crime. A utopia de Lenin está marcada desde o princípio por um vírus totalitário. Essa percepção não é uma percepção a posteriori, passados 100 anos. Se lermos o que um amigo dele, Gorky, disse quando ele tomou o poder, e o Gorky era bolchevique, pelo menos acompanhou os bolcheviques durante algum tempo, tinha um jornal que manteve uma certa independência, e ele escreveu duas coisas que eu acho que vale a pena ler e que são interessantes. Uma delas, nesse jornal que se chamava Nova Vida, e que ainda persistiu até aos primeiros meses de 1918, sob o Lenin. Ele disse: Lenin não é um mágico omnipotente, mas é um conspirador de sangue frio que não tem piedade nem pela honra nem pela vida do proletariado. Os trabalhadores não devem deixar que aventureiros loucos lancem sobre a cabeça do proletariado crimes desgraçados, insensatos e sangrentos, crimes pelos quais pagará o proletariado e não Lenin. Ou seja, estamos a falar de 14 de julho de 1900 logo a seguir a outubro, na verdade. E o Maxim Gorky já diz isso do Lenin. E diz mais depois, tem a percepção exata de que aquela utopia não tem tradução real. E o que ele diz é que a classe trabalhadora tem que compreender, essas palavras são do Maxim Gorky, tem de compreender que Lenin está a fazer experiências à custa da sua pele e do seu sangue. A classe trabalhadora tem de saber que não há milagres na realidade e que a espera a fome, a completa quebra da indústria, a devastação dos transportes, a longa e sangrenta anarquia e depois uma não menos sangrenta e sombria reação. Isto não são palavras de nenhum reacionário, são as palavras de Maxim Gorky, que foi um revolucionário que acompanhou, foi companheiro do partido bolchevique e cujos romances são
o farol para muita esquerda comunista, por exemplo, e que tem a noção completa tinha a percepção, naquele momento logo, de que a situação seria essa. Muitos marxistas, em 1917, é o caso de Plekhanov, por exemplo, que é o pai do marxismo soviético, um filósofo sistemático e que trabalhou sistematicamente o pensamento marxista em russo, foi um forte opositor de Lenin. Estiveram juntos primeiro no Partido Operário Social Democrata, que é o partido que dá origem ao Partido Menchevique, quando há a cisão dá origem ao Partido Menchevique e ao Partido Bolchevique. Ele tem a mesma noção, ou seja, não é à direita que estão contra Lenin, é à esquerda. Portanto, esta percepção é que é uma percepção interessante. E a percepção de que aquela utopia é perigosa e traz com ela, de facto, elementos insustentáveis. E a verdade é que 1 mês e 15 dias depois da Revolução de Outubro, Lenin estava a formar uma polícia política, a tcheca, que foi terrível, que foi uma base fortíssima de sustentação através do terror, o que eles chamavam, o próprio Lenin e o dirigente dessa tcheca que ele escolheu para dirigir, que era um russo polaco, de origem polaca, Félix Dzerzhinsky, o que eles diziam, chamavam o terror vermelho. Portanto, criaram então o terror vermelho. O terror vermelho baseava-se numa coisa muito simples. Acabaram os tribunais burgueses, deixou de haver tribunais, portanto, e não havia necessidade, se as pessoas tinham confessado no dia anterior, porque julgá-los no dia seguinte, eram fuzilados. E, portanto, os fuzilamentos passaram a ser digamos, uma moeda comum de expressão contra figuras que cada vez mais serão até as figuras que estão mais próximas, aqueles que têm algum desvio e que se opõem. E, portanto, isso aconteceu e foi a base de sustentação da própria Revolução. Ou seja, a utopia tendo uma componente de sonho, quando passa a uma certa execução, há grandes riscos de que essa forma de sonho, essa forma unilateral de ver a realidade, se possa converter numa coisa criminosa. E essa era uma das perguntas que eu ia fazer, era se essa maneira de lidar com quem se opunha foi evoluindo também ao longo destes primeiros anos, mas pelos vistos, logo após a Revolução... 1 mês e 15 dias depois, a tcheca está a funcionar e funciona de tal forma e num período tão curto que o próprio Félix Dzerzhinsky, que era um espírito torturado mas até com aspirações, se quiser, artísticas e filosóficas, imputava-se-lhe até um certo misticismo. Ele próprio, dele mesmo, diz que já verti tanto sangue humano que não sei se sou digno já de estar vivo. A percepção de que era brutal a forma como se atuava é dos próprios, ou seja, não é só das vítimas, os torcionários sabem que estão a atuar de uma forma brutal e para marcarem aquilo que é... Lenin, por exemplo, logo em 1918, faça uma revolta camponesa, e houve muitas, porque... A Revolução tem lugar, a Revolução, ou o golpe de Estado, se lhe quisermos antes chamar assim, porque na verdade é mais um golpe militar do que outra coisa, toma o poder, mas a Rússia é vasta, é imensa, e há, de facto, estava criado esse hábito de meses das pessoas terem assembleias e posições diferentes e tudo isso, e portanto quer dizer que na Rússia se espalham muitos fogos, há fogos por toda a Rússia, fogos de revolta, rebeldia. E ele tenta apagar uma dessas revoltas camponesas, há uma mensagem escrita por ele, por Lenin, com a assinatura dele, manuscrita, portanto, em que diz aos bolcheviques dessas localidades, essa zona rural onde há a revolta, lhes diz: enforquem-se sem culacos, sejam quais forem.
culatos são supostamente os mais ricos, os camponeses mais ricos, aqueles que portanto, poderiam aparecer como dar uma imagem de que estavam a ser castigados, os poderosos. Portanto, enforquem 100 e deixam-nos ficar, não os tirem, deixam para que em redor, 100 km à volta, durante dias se saiba que nós vamos matar e vamos estrangular. Portanto, a ideia era preciso passar essa imagem de terror. E essa imagem de terror está associada existe também outro discurso, que é um discurso, a meu ver, é que Lenin seria, digamos, o elemento quase que pacífico e lírico da Revolução, e que Stalin tinha trazido depois, e não é verdade. Desde o início, tudo está e tudo começa. Essa é uma ideia que passa muito, não é? Exatamente, é uma ideia que passa muito. Mas Stalin é o verdadeiro mal da fita. É uma ideia falsa, porque, na verdade, o que não é que Stalin fez aquilo que fez, são milhões de pessoas que depois vão para os gulags, mas digamos que o lado excepcional e uma violência excepcional e digamos, arbitrária e injustificada, ela começa toda com Lenin, e a primeira prática é do Lenin e da sua Tcheca. Manuel, já não temos mais tempo, infelizmente, mas eu acho que já, de alguma maneira, conseguimos fazer com que, na verdade, tu conseguiste fazer com que as pessoas fiquem com vontade de ler este livro, Revolução de Outubro. É uma edição da Guerra e Paz, Cronologia, Utopia e Crime. Manuel S. Fonseca é o autor. A Revolução dia a dia, do enforcamento do irmão de Lenin à morte e entrada de Lenin no mausoléu, estes primeiros dias, primeiros anos depois da Revolução, mas também antes, não é? Começa antes com o enforcamento, de facto, do irmão dele. No início da conversa, o Manuel tinha explicado isto, por isso, se só agora apanhou conversa, também convém que ouça toda a conversa, até porque vai ficar disponível em podcast para ouvirmos. Nas despedidas das Madragoas de hoje, vamos ficar com Amália Rodrigues, ficamos com o tema Abandono, letra... Parece-te bem, Manuel? David, parece-me fantástico, acho um excelente final. Despedimos assim, da melhor maneira, com letra de David Mourão Ferreira. Até amanhã, um abraço.